Oi, bem-vindo ao primeiro vídeo do meu canal. Eu estou muito feliz de estar iniciando essa nova trajetória. E aí, para o primeiro vídeo do canal, eu trouxe algumas perguntas pessoais, algumas perguntas sobre a trajetória da minha vida até agora, que me fizeram querer e persistir na nutrição. Eu vou trazer um pouco disso para vocês. Camila, hoje, pode ser definida em várias palavras, mas eu acho que a primeira delas é persistência, né? Eu acho que tudo na nossa vida tem que ser persistido. Uma profissional que aprendeu a lidar com alguns problemas, porque querendo ou não, a gente só aprende a passar por aquela situação passando, né? Então, por tudo que eu já passei na minha vida, lógico, de dieta, de problemas pessoais, me fez me colocar no lugar do meu paciente e conseguir entender com mais propriedade tudo que ele passa e assim conseguir ser mais humana possível, conversar de igual para igual e realmente me importar com o que a pessoa mesmo está sentindo. Então não é só mais um paciente, não é só mais um cliente. Eu realmente me importo com o que a pessoa está sentindo, com os problemas que ela está passando e tento ser mais humana e mais profissional possível. O que as pessoas precisam saber de mim, antes da gente começar a falar um pouco mais sobre nutrição, eu acho que é a parte mais sentimental. Eu sou uma pessoa muito sentimental, então eu vejo a vida de uma forma mais, eu posso dizer, diferente. Eu tento sempre buscar uma razão do porquê a pessoa falou aquilo, do porquê a pessoa fez aquilo, e posso dizer que às vezes isso é bem ruim. Me afeta bastante em alguns aspectos. Desejo meu já faz muito tempo. Várias vezes eu começava, parava, começava, parava. E esse desejo só foi crescendo mais conforme o tempo foi passando. Porque é um desejo de mostrar para as outras pessoas a forma certa de aplicar essas coisas na vida que não cabe dentro de mim. Então, o desejo de repassar essas informações, o desejo de fazer com que o público aí de casa possa ficar mais instruído com informação de verdade, é um desejo que só foi crescendo ao passar do tempo. E aí agora eu criei coragem e decidi fazer o canal. Essa pergunta é muito legal, porque eu acho que algumas pessoas influenciaram sem saber que influenciaram. Por exemplo, meu irmão, ele malhava na academia e tentava manter uma dieta mais regrada, sabe, para poder ganhar massa muscular. Ele sempre foi muito magrinho. E aí eu ficava vendo ele indo pra academia e tentando ter essa vida mais maromba. E na época, gente, nem era hypado isso, tá? Eram só os ratos mesmo de academia que conseguiam seguir essa rotina, sabe? Não tava na internet ainda. Ver ele nessa rotina, eu decidi entrar na academia. Mas assim, eu entrei na academia meio que de supetão, né? Não sabia treinar, não sabia comer, não sabia fazer nada. Eu era muito nova ainda. Quando eu entrei na academia, eu tinha uns 13 anos, 13, 14 anos, mais ou menos. Então eu entrei só por entrar, por ver ele fazendo isso. E aí eu me apaixonei. Quis ficar na academia, quis fazer dieta, né? Porque eu era bem gordinha. E aí, e através dessa paixão pela academia, eu fui conseguindo estudar mais e aprender mais sobre o que comer, sobre quando comer, sobre onde comer. Da minha vida que a nutrição pareceu mais real assim foi, cara, eu acho que a ficha caiu quando eu fiz a inscrição, né, pelo ProUni. E eu tava meio em dúvida, né, de qual faculdade fazer, do que ia ser. E aí eu decidi nutrição, né, por toda a história que eu carrego por trás da nutrição. E aí quando eu consegui passar, eu acho que a ficha caiu aí, de tipo, cara, vai ser essa profissão, eu vou conseguir entrar na faculdade e como é que vai ser, como é que eu vou gostar, não vou gostar. Então acho que a ficha caiu aí, quando eu vi aprovada, e aí eu fiquei bem chocada nesse momento. Não soube que eu queria nutrição. Eu achava que, na verdade, como eu era muito nova, eu não via nem essa possibilidade como uma possibilidade de faculdade. Eu conhecia outras áreas. Eu conhecia enfermagem, conhecia odontologia, que eram o que eu queria, psicologia, que era o que eu queria seguir
sem ser nutrição. A possibilidade da nutrição mesmo foi quando eu estava procurando bolsa de estudos e vendo qual eu mais gostava, qual eu mais me encaixava. E aí eu vi nutrição, estudei mais um pouco sobre isso, o que é nutrição, o que atua, o que faz, enfim. E aí eu me apaixonei, quando eu soube o que era, mas antes eu não sabia não sabia o que era, se existia isso, se não existia, enfim, não sabia. Esse processo de entrar no curso foi um processo bem difícil para mim. Além de ser difícil, foi um processo que eu considero um milagre que aconteceu e que me aproximou muito mais de Deus do que tudo. Porque eu passei no processo seletivo para uma outra faculdade. E nessa outra faculdade ia contra os meus princípios, os meus valores religiosos e morais. E aí eu fiquei pensando sobre isso, se eu deveria realmente transgredir aquilo em que eu acreditava. E a resposta veio de dentro de mim mesmo. Não era aquilo, eu não ia conseguir ficar naquilo, sabendo que eu transgredi uma coisa em que eu acreditava. Eu não conseguia ir contra mim. E aí, mesmo sendo muito difícil, algo que eu estudava muito para poder conseguir, eu abri mão. Eu preferi não aceitar e não prosseguir com a bolsa de estudos por causa desse motivo. E aí eu falo que é um milagre porque logo depois eu consegui uma outra faculdade que não estudava aos sábados. E aí essa possibilidade se encaixou, sabe? Parece que foi realmente algo de Deus, algo que foi realmente traçado para mim. E como eu fui fiel aos meus princípios, eu acho que Deus me deu como um presente mesmo. Bom, eu acho que não teve um desafio realmente antes de começar a faculdade, não. Acho que coisas que todo mundo tem. Aquela sensação de que, será que é isso mesmo que eu vou fazer pelo resto da vida? Será que eu vou me encontrar nesse curso? O que será da minha vida daqui para frente? Então, mais esses questionamentos internos. Mas eu sempre tive muito suporte da minha família, principalmente do meu marido, na questão financeira. Então, durante o curso, eu nunca precisei trabalhar ou me importar com algumas questões financeiras. Isso me possibilitou uma experiência muito melhor e muito maior nesse processo todo. Então, eu sou totalmente agradecida por isso. Ninguém desacreditou de mim, porque as pessoas viam em mim o reflexo da felicidade que eu tinha quando eu escolhi esse curso. Então, era um reflexo da felicidade, era horas de estudo, sempre eu pesquisava muito antes de falar alguma coisa, ou sobre mostrar alguma coisa para outra pessoa. Então, eu acho que as pessoas tinham muita segurança em mim, tanto na parte dos meus familiares quanto dos meus amigos. Então, eu sempre tive muito apoio. Foi um dos meus primeiros dias na faculdade. Era ainda aquelas aulas, sabe, que não tem nada a ver com curso, mas me marcou muito. E foi uma aula de anatomia que eu estava tendo. E durante essas aulas, eles pegam algumas peças anatômicas reais. E aí, daí, quando eles pegaram essas peças anatômicas reais e colocaram pra gente estudar, uma coisa que me marcou muito foi ver uma peça anatômica com meia no pé. Me marcou muito, me deixou muito emocionada, porque aquilo ali era uma pessoa, era uma vida, tinha emoções, tinha sentimentos, tinha sonhos, tinha toda uma história por trás. E aquele traço de humanidade que colocaram nessa peça anatômica me fez refletir muito e me fez ter um despertar de consciência, de tipo, eu estou lidando com pessoas, estou lidando com vida, estou lidando com emoções, estou lidando com o pai de alguém, estou lidando com a mãe de alguém, com o filho de alguém, e me fez querer, né, cuidar muito mais das outras pessoas do que qualquer outra coisa. As vivências que eu fui tendo ao longo do curso e da minha vida, dessa trajetória toda, me marcou bastante. Eram familiares que confiavam em mim, eram amigos que confiavam em mim. Então, a confiança dessas pessoas de me escolher, de saber que eu sou uma profissional capacitada, me marcou bastante e me fez querer ainda mais buscar por conhecimento e querer que minha voz seja ouvida para várias outras pessoas.
nunca quis desistir. São sentimentos que vêm e vão toda hora, mas desistir, não, nunca. Eu sempre soube que a vida não é fácil, que as coisas não são feitas rapidamente. Então, às vezes eu ficava muito triste, mas eu sabia que o tamanho do processo, ou o tamanho do desgaste que eu estava tendo, era equivalente ao tamanho dos resultados que eu teria. Então, não tem como eu querer fazer um curso, ou querer ser nutricionista, ou querer atender vários pacientes se a caminhada realmente não for difícil. Tinha em mente de que quanto mais difícil, mais capacitada eu ficaria, eu acho. Diversas coisas a gente tem que abrir mão ao longo da vida mesmo. Não é só do curso, não é só do trabalho, é ao longo da vida. Eu abria mão de algumas coisas, lógico, de sair muitas vezes, ou de passar um tempo que eu não podia, né, em certos lugares. Então, abri mão de muitas coisas, mas não foram coisas que me afetaram. Na verdade, coisas até mesmo que me edificaram. Diversas coisas eu diria para Camila do passado, diversas coisas mesmo, porque quanto mais a gente evolui, quanto mais a gente cresce, quanto mais passa o tempo, a gente vai adquirindo algumas características próprias, algumas coisas a gente vai deixando de fazer, deixando de acreditar, e eu diria muitas coisas. Uma delas é: Camila, por favor, sempre pense mais antes de agir, porque é melhor se resguardar e seguir os conselhos dos outros do que quebrar a cara. Então, ouve mais as pessoas. Eles olhem a vida com mais carinho, que se olhem com mais carinho, né? Que recuperem essa leveza de viver, que não acreditem em qualquer coisa ou em qualquer pessoa, que aprendam a ter senso crítico. Então é isso que eu quero trazer para vocês. É engraçado falar sobre isso porque mudou totalmente a minha visão. Hoje eu trabalho mais com emagrecimento, hipertrofia, estética e tudo mais. Mas as pessoas que eu mais gostei de trabalhar foram os idosos. Eu trabalhei um tempo numa casa de idosos e aí eles me fizeram ter uma outra visão do que é a vida, do que é ter saúde, e de uma forma muito descontraída, uma forma amante mesmo da vida, de uma forma apaixonada. Então, eu amo atender os velhinhos. E é isso. Muito obrigada por ficar até o final do vídeo. Fico feliz que agora vocês me conheceram um pouco mais e a gente está um pouco mais íntimo. E por aqui no canal vocês vão ver muito sobre nutrição, sobre a minha rotina, sobre a minha comunhão com Deus, a minha fé. E eu espero que vocês façam parte dessa minha caminhada e que eu possa ser uma voz saudável no seu ouvido e que você possa me acompanhar nessa trajetória. Então, me siga, ativem esse sininho aí de notificação para você não perder nenhum vídeo meu. E é isso, muito obrigada. Beijo, até mais.